Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Marques e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o que é fluência em língua brasileira de sinais. Bora pro vídeo? Presta bastante atenção, todas as vezes quando a gente fala sobre fluência em Libras, todo mundo tem dúvida. O que é fluência em Libras? Será que ser fluente em língua de sinais é simplesmente saber se comunicar? Será que ser fluente em língua de sinais pode ser, por exemplo, saber entender um surdo? Ou saber pegar do português para Libras, Libras para Português. O que é fluência? Vamos entender primeiramente a origem dessa palavra para a gente entender como que vem a ser aplicado esse contexto na língua brasileira de sinais. Então preste bastante atenção. A ideia de fluência vem do verbo fluir. Assim como você tem um rio fluente, né? É um rio que flui de forma natural. Ele vai passando de forma muito natural. Ele corre de forma muito natural. E o que isso quer dizer e linkar diretamente com a fluência? Essa ideia da fluência é que algo acontece de uma forma muito natural, sem esforço. Você não precisa ficar falando pro rio para ele, sabe? Ó, corre para cá, ó, desvia. Não, não existe isso. O rio é natural. E assim como a língua de sinais ela é natural, você precisa aprender a fluir juntamente com aquilo que é natural. Então, fluência está linkado diretamente com a ideia de você naturalizar-se em uma língua. Ou seja, vamos entender melhor. Você é fluente em língua portuguesa porque você tem um conhecimento de como se comunicar de forma muito natural. Mas eu tenho certeza que você não sabe todas as palavras na língua portuguesa, não é verdade? A gente sempre se depara com essa situação, porque, uai, peraí, muitas pessoas têm a ideia de que fluência é saber todos os sinais na língua de sinais, mas não é. Fluência também não é você ver um surdo e entender 100% do que ele fala. Vamos supor, eu sou mineiro, né? Vocês devem já ter percebido pelo sotaque. Mas se eu vou conversar com um gaúcho, ele conversa muito rápido, volta e meia fica assim, hã? Quê? Como assim? Não entendi o que você falou. Assim como também, se ele fosse conversar comigo, provavelmente se eu falasse muito rápido, e como mineiro gosta muito de cortar as palavras, provavelmente ele também teria dificuldade. Então, a questão da fluência não é você entender 100%, mas entender de tal forma onde não prejudique o sentido do que está sendo falado. Então, estamos falando de fluência a partir de 80%. 80% a mais, tá? Ou 80% para mais, que você precisa compreender e se fazer compreendido na língua de sinais. Então, se eu estou sinalizando, quem está me vendo precisa entender o que eu estou sinalizando. Precisa ser de comum acordo. E isso vale para tudo. Se eu tenho um surdo que tem, sabe, é graduado, tem conhecimento, é fluente em língua de sinais e eu comunico de forma fluente, a gente troca essa ideia. Eu também sou fluente se eu tenho um surdo que não tem conhecimento e eu usar um classificador, usar uma estratégia mais imagética, todo esse trabalho que eu tenho aqui com as mãos, de uma forma que eu alcanço esse objetivo, isso mostra que eu também sou fluente em língua de sinais. Então, precisa ficar muito claro na nossa mente isso. Fluência envolve você fazer-se entendido e entender de uma forma muito natural. Além disso, quem é fluente consegue passar de uma forma muito tranquila e de forma muito natural da língua fonte para a língua alvo. Como assim, Anderson? Eu posso pegar do português para Libras e também posso pegar da Libras para o português. Então, quando eu pego do português para Libras, que é o que a gente conhece como interpretação, a gente precisa entender que esse processo hoje ele tem uma nomenclatura diferenciada, ele chama tradução inversa ou tradução indireta, tá? Quando eu pego do português para Libras. E também, quando eu pego da Libras para o português, antigamente a gente chamava de quê? De verbalização. Só que a gente não usa mais esses termos. Agora a gente chama de tradução direta, tá? Então, vamos recapitular. Do português para Libras, tradução inversa ou indireta. Da Libras para o português, tradução direta. Muito bem. Então, esse processo, quando eu sei caminhar entre essas línguas, independente da direção, de forma segura, o nome disso é o quê? Fluência em língua de sinais, tá? Então, uma coisa precisa ficar muito claro na minha e na sua cabeça. Eu, para ser fluente, eu preciso dominar muito bem dessas estruturas e, acima de tudo, conseguir passar de uma forma muito natural, sem ficar travando, sem ficar catando sinal.
Isso não é sinal de fluência. Sinal de fluência é segurança e naturalidade para se comunicar, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm uma falsa ideia do que é fluência. Mas, na verdade, gente, fluência, ela envolve muito aquilo que a gente vive, é o natural, é você ter contato com a língua. E não diretamente somente com o surdo, mas ter contato direto com a língua de sinais. Porque a partir desse contato você consegue o quê? Se desenvolver e alcançar esse objetivo maior de fluência na língua. E aí, você gostou? Gostou desse vídeo? Se você gostou, não esquece de dar o seu like, de comentar aqui também se você quer ver outros vídeos em relação a isso. E também não esquece de compartilhar com mais pessoas, beleza? Eu vou ficando por aqui, aguardo você no nosso próximo vídeo. Falou!